Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 29 de setembro de 2023. Gente, eu não sei de quem foi a ideia de trazer Janja aqui ao Rio Grande do Sul para visitar as áreas devastadas pelo ciclone extratropical que ceifou 49 vidas e destruiu as bases materiais de milhares de famílias gaúchas, mas o dono dessa ideia deve estar em maus lençóis lá na assessoria da Presidência da República. Janja foi duramente hostilizada pela população de Lajeado, no Rio Grande do Sul, teve que fugir por dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal, sair pela porta dos fundos ante a fúria dos manifestantes. Eu tenho os vídeos aqui e a pergunta que não quer calar é: este episódio contra a Janja em Lajeado é um fato isolado ou, de certa forma, pode servir como um termômetro do estado de espírito da sociedade brasileira em relação ao governo Lula? Já eu volto com os vídeos e com a minha análise. Meus amigos, quero agradecer a vocês que doam pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. Este é um canal independente, a independência deste canal somente é possível graças ao apoio que vocês me dão. Este apoio vem da audiência, do compartilhamento dos meus vídeos, pode vir também das doações mensais pelo Pix ou clicando aí no botãozinho Seja Membro na página do canal, no site do YouTube, e escolhendo uma das 6 faixas de contribuição financeira mensal que o Google vai debitar no seu cartão de crédito, repassar a mim periodicamente, permitindo a estabilização da receita do canal e a continuidade do trabalho que eu já faço aqui há mais de 3 anos, entregando a vocês informação e análise comprometida única e exclusivamente com ideias e valores que nós compartilhamos. O mês de setembro está terminando, se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, antes de qualquer coisa, vamos assistir aos vídeos e em seguida eu volto com a minha análise. Olha a Janja em Lajeado aí, pessoal. Aí, vão levar a bandida embora, gente. Leva essa bruxa, bruxa, bruxos, detesada sem vergonha. Vocês são lixo. Vocês todos são lixo! Bom, pessoal, como vocês puderam ver, predomina um tom de raiva muito forte e predominam vozes femininas entre os manifestantes que hostilizam Janja neste episódio. É claro que há circunstâncias específicas que explicam esta raiva da população de Lajeado contra a primeira-dama. Primeira-dama ou vice-presidente, já não sabemos mais, né? Em primeiro lugar, é preciso levar em consideração os episódios que envolveram o comportamento de Lula e de Janja quando o desastre estava acontecendo. Lula fez 2 viagens internacionais enquanto o desastre acontecia. Numa delas foi à Índia, na outra foi a Cuba e aos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos foi para discursar na abertura da Assembleia da ONU. No episódio da chegada de Janja à Índia, ela fez uma dancinha comemorativa à sua chegada ao solo indiano e aquilo repercutiu tão mal, os comentários foram tão negativos em tamanha quantidade nas redes sociais dela que o vídeo foi deletado. Ou seja, houve um gigantesco desrespeito, uma desconsideração do primeiro marido e da vice-presidenta em relação à população gaúcha vítima desse desastre. Lembrando que o presidente Bolsonaro foi muito bem votado aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na região de Lajeado, em torno, na Serra Gaúcha, enfim, regiões fortemente atingidas por esse desastre. Então, há motivos específicos, sim, para hostilização da primeira-dama neste episódio. Havia uma raiva específica dirigida a ela. Eu tenho comentado aqui nos meus vídeos que esses périplos internacionais do Lula já são praticamente 54 dias fora do país em 9 meses de governo, quase 2 meses fora do Brasil em 9 meses de governo, esbanjando dinheiro público em comitivas gigantescas, hotéis de luxos, frotas caríssimas de carro, e que isto vem contribuindo para desgastar a imagem do primeiro casal. Isto é um elemento. Então, há sim fatores e circunstâncias específicas locais. Quero lembrar ainda que no 8 de janeiro
Lula se evadiu de Brasília providencialmente a pretexto de visitar a cidade de Araraquara, governada por um petista, a pretexto de se solidarizar com uma família que tinha sido vítima também de um temporal, num episódio de dimensões infinitamente menos graves do que aconteceu em toda essa região do Rio Grande do Sul. Lula praticamente foi lá visitar um buraco. E aqui ignorou as vítimas do desastre solenemente enquanto passeava pelo mundo, mandou primeiro o vice-presidente e depois a primeira-dama, que obviamente seria hostilizada, como de fato foi. No entanto, o que eu vou falar para vocês aqui é um sentimento intuitivo de analista. E está sub júdice a ser avaliado, porque nós acabamos de ver aqui um índice de desemprego caindo e a inflação caindo, o Banco Central baixando a taxa de juros. Isto pode sugerir, como o discurso petista sugere, que nós estamos navegando em céu de brigadeiro na economia e que tudo vai bem. Não é bem assim. Todo mundo está assistindo. O déficit nas contas públicas, a queda da arrecadação federal é um indicativo de desaceleração da atividade econômica. Então pode haver dados estatísticos de curto prazo positivos decorrentes de dois fatores. A herança bendita do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Vocês vão se lembrar que o ministro Paulo Guedes tinha dito que tinha deixado contratos de investimento em infraestrutura que garantiriam o crescimento do Brasil pelos próximos 10 anos. Há, portanto, ainda um efeito inercial dessas decisões de política econômica implementadas pelo governo anterior, que obviamente a profecia do ministro Paulo Guedes de 10 anos de crescimento ininterrupto só poderia se cumprir se a política econômica do governo anterior continuasse. Era uma política de responsabilidade fiscal, entre outras coisas. Então, há estatísticas de curto prazo positivas, mas há um cenário, e isto é consenso no mercado financeiro, de catástrofe econômica se construindo no horizonte. Os economistas com os quais eu conversei, inclusive dois aqui no canal em lives, o Bruno Musa e o Igor Moraes, não quiseram falar de prazos para esse divórcio da opinião pública acontecer, mas é preciso levar em consideração que a eleição presidencial passada foi fortemente disputada e com um resultado questionável. Seja qual for o resultado, o que aconteceu ou o que deveria ter acontecido, o fato é que pelo menos metade da população brasileira votou contra este governo. É uma metade que pode estar calada, observando, temendo a perseguição que está em curso, mas que não deixou de pensar o que pensa e não deixou de perceber a realidade e esse governo como percebem. Portanto, nessa camada da sociedade, certamente há um sentimento latente de revolta e de insatisfação que até apareceu no Datafolha. Eu comentei aqui no canal, 61% dos brasileiros estão pessimistas com relação ao futuro do país e, olhem que número, 45% estão com raiva da situação na qual o Brasil se encontra. E eu quero crer que é uma raiva parecida com aquela que as senhoras desferiram em impropérios contra a Janja na cidade de Lajeado. A minha intuição de analista me diz que nós estamos sob uma panela de pressão, parecida com aquela que desencadeou os fatos de 2013. Eu posso estar enganado, porque esta é uma percepção intuitiva, mas o que provocou as imprevisíveis explosões populares de 2013? Foi uma combinação de dois fatores. A crise econômica produzida pela Dilma, recessão, inflação de 10%, desemprego de 15%, combinado com um outro fator, que foi a afronta do governo petista aos valores conservadores da sociedade brasileira, notadamente na defesa da ideologia de gênero, do aborto, a liberação das drogas, de uma política irresponsável de segurança pública, que era leniente com o crime, e estes fatores estão aí presentes ainda aqui do ponto de vista da agenda progressista, tocados pelo STF. Mas a questão da segurança pública voltou à agenda do país,
Flávio Dino tem sido cobrado pela sua incompetência em dar conta de respostas ao problema da segurança pública. Parte da percepção negativa que a população tem desse governo tem a ver com a segurança pública. O que falta, então, para se formar aquele, digamos assim, caldo de cultura capaz de produzir uma explosão de insatisfação social parecida com essa que aconteceu localizadamente em Lajeado? Falta a crise econômica se aprofundar. Os economistas, como eu disse, com os quais eu conversei, nenhum deles se atreve a definir um prazo para quando essa dor vai chegar no bolso da maioria da sociedade. Já há uma parcela percebendo isso. O preço dos combustíveis está disparando, vai subir de novo este mês e no próximo, com a volta dos impostos e o fato de que a Arábia Saudita e a Rússia estão reduzindo a produção de combustíveis e a Rússia suspendeu a exportação de diesel para garantir o seu mercado interno, provocando uma pressão de alta nos preços. Nós temos então uma combinação de fatores de origem internacional e de origem nacional. E os de origem nacional são de responsabilidade única e exclusiva deste governo. Gasto público irresponsável, despesa pública disparando, receitas caindo, ameaças inflacionárias no horizonte, ainda que no curto prazo os números da estatística deste momento sejam bons para o governo. Os prognósticos para o futuro, isto é consenso no mercado, está caindo a ficha da classe política e aparentemente de uma parcela da imprensa que fez o L. A crise está contratada e talvez esta minha intuição se confirme nos próximos meses. A conferir. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras redes sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Livre, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, este vídeo está terminando, assim como o mês de setembro. Se você puder, pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude esse canal a continuar existindo e também você pode ajudar compartilhando os meus vídeos, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente, e amanhã tem mais.